web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para postar mais uma aula escatológica. Desta feita, ou nessa oportunidade, queremos trazer até vocês a doutrina bíblica da grande tribulação. Peço a todos, em nome do Senhor Jesus, que se inscreva em nosso canal no YouTube e vocês possam assistir todas as aulas para que vocês possam compreender de uma maneira mais precisa todo o estudo, e creio que vai servir de grande elevo espiritual na vida de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Pois bem, amados, nesta videoaula iremos falar sobre a grande tribulação propriamente dita. Pois bem, para muitas pessoas, para muitos estudiosos, a grande tribulação não é mencionada na Bíblia, mas essas pessoas estão equivocadas, porque a grande tribulação ela está prevista e predita nas Escrituras Sagradas. E essa expressão, grande tribulação, ela é escatológica, ela tem relação com o futuro do mundo, de Israel e de todas as nações. Pois bem, Mateus 24, verso 21, Apocalipse 7 e 14, a palavra de Deus diz: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Em Apocalipse 7, o verso 14 diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Número 2, a grande tribulação, meus amados, ela se divide em dois períodos. Nós vimos em aulas anteriores que o período completo da grande tribulação será de 7 anos, que dará o seu início com o arrebatamento da igreja. O primeiro período, a primeira fase da grande tribulação, durará 3 anos e meio e é chamado de tribulação. Marcos 13 e o verso 19. O segundo período durará 3 anos e meio e é chamado também de grande tribulação. Mateus 24 e 21. Diz a palavra: porque naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. Na inscrição de Mateus 24 e 21, a palavra de Deus diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora
não tem havido e nem jamais haverá. Veja que os dois termos, em Marcos fala de tribulação, em Mateus fala de grande tribulação, o que subentende que ela será dividida em duas fases de 3 anos e meio cada. Pois bem, amado, os 7 anos completos é chamado na Bíblia de o dia do Senhor. Preste atenção que Senhor com letras maiúsculas, Sofonias 1:14. É chamado também de o tempo de angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. Dia de vingança, Isaías 34 e o verso 8. Dia do Senhor, Ezequiel 30 e o verso de número 3. Aquele dia, Joel 1 e o versículo de número 15. O grande dia, Joel 2, versículo de número 11 e 31. Dia de trevas, Amós 5, versículo de número 18. Ira vindoura, Lucas 3 e versículo de número 7. Ira do Cordeiro, Apocalipse 6 e o versículo de número 16 em diante. Então, nós temos aqui os 7 anos completos, chamado de o dia do Senhor, com letras maiúsculas, o tempo da angústia de Jacó, dia de vingança, dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, dia de trevas, ira vindoura e ira do Cordeiro. Quem diz que a tribulação ou a grande tribulação não está na Bíblia, é porque não está lendo de forma correta, porque a grande tribulação é uma doutrina bíblica. O período todo é chamado de grande tribulação. Muito bem, amados. Voltando ao nosso assunto, ou continuando o nosso assunto, o significado do termo grande tribulação. O que significa grande tribulação na Bíblia? Literalmente quer dizer comprimir com força, como se faz com as uvas no lagar. Será como se faz com a cana no moinho. É o sentido. O sofrimento nesse tempo, diz a Bíblia, que será de tal modo que, se durasse mais tempo, ninguém escaparia com vida. Mateus 24, 21 e 22. Esse tempo abrangerá o período de ascendência, superioridade do anticristo ao governo. Pois a palavra diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então está aí, resumidamente para você, que a tribulação está na Bíblia, o significado do termo está aí. É como você pegar uma cana e passar no moinho para tirar o caldo. Assim Deus vai fazer com todos os ignorantes e ímpios que não deram ouvido à voz do Evangelho para serem salvos nesse período da dispensação da graça de Deus. Muito bem,
Menções de tribulação na Bíblia. Vamos verificar que em Deuteronômio, lá por volta de 1406 a.C., Moisés faz menção desse grande dia. Deuteronômio 4, verso 30, 31 e o verso 4. Isaías também faz menção desse nome. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel são profetas do Antigo Testamento que fizeram menção da grande tribulação. Leia Isaías 13, 9 ao 13, Isaías 34 e versículo 8. Isso Isaías profetizou em 701 aproximadamente antes de Cristo. Jeremias profetizou por cerca de 626 antes de Cristo. Ezequiel por cerca de 539 antes de Cristo. Daniel por cerca de 530 antes de Cristo. E Joel por cerca de 900 antes de Cristo. Então, se você diz que tribulação não está na Bíblia, verifique com mais detalhe, com mais precisão, porque esse dia está chegando e vai pegar muitas pessoas de surpresa. Pois bem, amados, a fase pior da grande tribulação será durante os últimos 3 anos e meio. A segunda fase da grande tribulação será os piores dias da história da humanidade. Diz a Bíblia que serão os últimos 3 anos e meio, quando o anticristo ele vai romper o seu pacto com Israel e começará a persegui-lo com tamanha hostilidade, e diz a Bíblia que ele irá matar muitos dos santos do Senhor, isto é, muitos israelitas irão perder a vida, e os gentios salvos também nessa época irão morrer, serem martirizados pela força bruta desse homem violento de Satanás, o anticristo. Daniel 7, 21, 25, Apocalipse 13 e o versículo de número 7. Muito bem, o anticristo, senhores, amigos, irmãos, ele vai romper sua aliança com a falsa igreja mundial. Veja que ele vai destruir a igreja que o ajudou a subir no poder. Lembra da aula passada que nós lemos aqui sobre a associação entre Satanás, o falso profeta, e o anticristo? Pois ele agora está traindo o seu líder religioso. Apocalipse 17 e o versículo de número 16. E tentará implantar a sua nova forma de adoração, que será a si mesmo. O falso profeta vai trabalhar durante todo o seu tempo para converter as massas a cultuar o anticristo. E agora esse homem prepotente, ele mesmo trai o seu próprio ministro de culto para que todos o adorem, e ele venha a ser a pessoa única para todas as coisas no planeta. Pois bem, o alcance da grande tribulação. Veja bem, a grande tribulação visará em primeiro plano os judeus, mas o mundo todo sofrerá suas hostis manifestações de destruição em massa. Não é só o povo judeu, não é só em torno de Jerusalém.
a grande tribulação, ela também vai atingir todos os confins da terra. Ninguém vai escapar das garras de Satanás e do anticristo. Dando sequência ao nosso estudo, eu gostaria de frisar agora o seguinte: por que Deus entrará em juízo com seu povo Israel? Por que Israel vai sofrer tamanha tribulação? A Bíblia tem as suas respostas. Veja que a grande tribulação servirá para expurgação, arrependimento e conversão do povo israelita. Todo Israel, isto é, todos os crentes israelitas serão salvos neste dia. Ezequiel 20, versículo 30 ao 37, Zacarias 12, verso 9, 8 e o verso 9, 14 e o verso 2, Mateus 23, 39, Romanos 11, 26 e 27. Salvos por quê? Porque Jesus vai descer para livrar o seu povo. Os crentes salvos israelitas nesta época aumentarão muito. Os tenebrosos sofrimentos levará à conversão dos judeus grandemente naqueles dias. Deuteronômio 4, verso 30, 31, Oséias 5, 14, capítulo 6, o verso 3, Apocalipse 7, verso 1 ao 8, dão conta dessas verdades. A tribulação findará com a chegada do Messias, conforme já vimos em aulas anteriores, e aulas posteriores vocês também verão. Isaías 10, versículo 20, Zacarias 13, verso 8 e 9, quando todos os judeus rebeldes serão destruídos, então diz a palavra de Deus que eles irão clamar pelo Messias, e o Messias descerá com a igreja para libertar o seu povo. Mas vem uma pergunta: quem constitui todo Israel, conforme diz Romanos 11, 26 e 27? Evidentemente, os remanescentes, isto é, os sobreviventes do fim dos tempos, e os fiéis das gerações passadas, constitui todo Israel. Ezequiel 37, 12 ao 14. Pois bem, amados, a primeira fase da grande tribulação está em Apocalipse, nos capítulos de 6 a 8. A segunda fase da grande tribulação está também em Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 18. A última fase é descrita em Daniel como 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, isto é, 1260 dias. Daniel 7, 25, Apocalipse 11, verso 2, 12, verso 6, 14 e 13, o versículo de número 5. Nesse tempo, os juízos de Deus ocorrerão. As 7 piores pragas sob as taças serão derramadas na terra. Apocalipse 15 e o versículo de número 16. As forças da natureza estarão em convulsão no espaço sideral. Mateus 24 e 29. Será uma amostra do inferno na terra. Os céus são mencionados como o palco de tremendos eventos. Até porque, amigo, em tempos de apostasia,
o povo não crerão no inferno, como milhões de pessoas fazem hoje. Hoje você fala do Evangelho, você fala que tem um inferno eterno para os pecadores, o povo debocha da igreja, debocha dos pregadores. Pois bem, nesse dia da grande tribulação, o Senhor Deus vai permitir uma amostra desse tenebroso lugar durante a grande tribulação. Quem acha que não existe um inferno, vai ver a vitrine do inferno no período da grande tribulação. Isaías 13, verso 11, Apocalipse 9, 1 a 6, faz descrições de grandes e monstruosos seres que vão sair do inferno para morder, devorar a carne do homem. Pois bem, outra questão no período da grande tribulação é a salvação. Muitas pessoas acham que Deus não vai salvar mais ninguém no período da grande tribulação ou depois que a igreja ser arrebatada. A pergunta é: haverá salvação durante a grande tribulação? Meu irmão, evidentemente que sim, porque Deus é um Deus salvador. A igreja não passará pela grande tribulação. Fica bem esclarecido isso aqui. Apocalipse 3, verso 10, Cantares 2 e 17, está escrito lá: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Bendito seja o Senhor. No livro de Cantares 2, versículo 17, está escrito: até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. Isso aqui tem sentido escatológico e profético. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Pois bem, haverá salvação sim durante a grande tribulação, porque está escrito na Bíblia, né? Cantares 2, versículo 17, conforme lemos aqui, Apocalipse 7, 14, Apocalipse 6, 9 a 11, Apocalipse 12, verso 17, 15, verso 2, Joel 2 e 32. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes duras e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Isto é uma menção aos mártires que serão mortos no período da grande tribulação e que irão fazer parte do rabisco da colheita, a terceira etapa da primeira ressurreição. Muito bem, a Bíblia diz mais: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus, santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram.
Apocalipse 6, 9 a 11. A Bíblia Sagrada, meus amados, portanto, diz que, embora o tempo da graça tenha terminado e a igreja já tenha sido arrebatada, o plano de salvação de Deus sempre esteve como tema principal das Escrituras Sagradas. Da mesma forma que o povo de Deus se salvava no Velho Testamento, mediante a operação do Espírito Santo antes da dispensação da graça, assim também será no futuro. A fé no Redentor que havia de vir ao mundo, eles foram salvos por isso. Abraão, Josué, Moisés, Elias, Eliseu, os profetas, todos eles foram salvos porque creram no Salvador prometido. No período da grande tribulação, as pessoas serão salvas porque crerão também em Jesus Cristo. Os fiéis do Velho Testamento, lembre disso, eles também tinham um evangelho. Gálatas 3, verso 8, Hebreus 4, versículo de número 2. Continuando o nosso assunto, eu gostaria de frisar que, apesar de haver salvação perante ou durante a grande tribulação, essa salvação não será como hoje. Ela será processada, mas mediante as condições mais difíceis já possível. As condições de salvação durante a grande tribulação são as piores, não serão favoráveis como hoje. As trevas inundarão o mundo e o anticristo se oporá com toda a força, com toda a restrição. Haverá uma multidão de salvos entre os judeus e gentios, conforme vimos em Apocalipse 7, 1 a 11. Eles sairão da terra mediante o martírio, vão morrer. Haverá salvação, mas vai morrer, porque o anticristo não vai permitir outra religião que não seja a adoração à sua própria pessoa. Os crentes que não subiram no arrebatamento, por exemplo, eles vendo os tais acontecimentos nos 7 anos da grande tribulação, eles irão se decidir em permanecer fiéis, a despeito de qualquer prova, a despeito de qualquer sofrimento. Então nós podemos concluir que vai sim haver salvação durante a grande tribulação. Agora, se você acha que não vai, o problema é seu, porque a Bíblia diz que vai. Agora, o importante, meu amigo, será você partir para a eternidade agora, no tempo da graça. Bendito seja Deus, porque as pessoas irão se converterem a Jesus, mas mediante o terror por toda parte, guerra, tribulação, etc. Mas muitas pessoas morrendo por amor a Cristo vão para o altar do Senhor, e do altar do Senhor eles vão ressuscitar no final da grande tribulação para ingressarem no milênio. Vamos falar agora sobre um fato que também é muito discutido e existe uma especulação em termos deste assunto, que é as 2 testemunhas do Apocalipse. A Bíblia fala, meus amados, que durante a grande tribulação 2
testemunhas de Deus estarão na terra com o ministério de pregação e o ministério de profecia. Eles irão profetizar. Apocalipse 11, verso 3 ao 12. E segundo a palavra de Deus, essas duas testemunhas vão causar um impacto jamais visto na história da humanidade. E elas estão registradas na Bíblia. Em Apocalipse 11, conforme falamos, 3 ao 12, a Bíblia diz assim, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que o habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Pois bem, amados, esse texto que nós lemos fala de 2 testemunhas de Deus que irão profetizar na terra no período da grande tribulação. Eles, ao cumprirem o seu ministério, serão mortos pelas forças do anticristo, e depois irão ressuscitar e voltar para Deus. Mas a pergunta é: e quem são essas pessoas? Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Será Enoque? Porque Enoque não morreu, foi transladado, e a Bíblia diz que importa que todos, morram. Será Elias? Elias também não viu a morte. Elias partiu para a eternidade vivo. A Bíblia fala sobre essas 2 testemunhas, mas ela não diz quem é. Pois bem, as 2 testemunhas do Apocalipse, segundo a palavra, segundo Apocalipse 11, o verso 7,
elas serão intocáveis, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Essas duas testemunhas também, em Apocalipse 11:8, diz que eles serão mortos pela besta, conforme lemos o texto, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O terceiro fato é: essas testemunhas estão agora no céu. Zacarias 4:11, verso 14 diz: respondi mais, dizendo-lhe que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal. E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então veja que Zacarias faz um vaticínio aqui dessas duas testemunhas que vão profetizar durante a grande tribulação. E conforme eu disse, essas duas testemunhas poderá ser Enoque e Elias. Eu não estou afirmando, eu estou colocando uma posição pessoal. Gênesis 5:24 diz que Enoque foi tomado para o Senhor. E segundo Reis 2:11, Elias também foi elevado aos céus. Mas uma coisa é certa: nós não devemos ir além do que está escrito. E a esse respeito a Bíblia faz silêncio. Uma coisa é certa: Elias morrerá aqui. Elias e Enoque não passaram pela morte física, são casos especiais. Essas testemunhas morrerão aqui. Em João 3:13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mas aqui o verso quer dizer subir ao céu pelo seu próprio poder. E ninguém foi lá mesmo não, só Jesus. Mas Elias e Enoque estão lá, e ambos não provaram a morte. Então é necessário que eles venham para morrerem aqui. Esta é a ideia da maioria dos teólogos. Outro ponto importante no período da grande tribulação é a fuga de Israel durante esse período sombrio da história. Pois bem, amados, a besta irá perseguir com tanta hostilidade os judeus que eles irão fugirem, porque a besta vai introduzir o seu exército com tanta sagacidade, com tanto ódio contra Jerusalém, a ponto de querer exterminar por completo o povo de Deus. A besta irá perseguir hostilmente os judeus, e ela vai introduzir o exército maligno, conforme estou falando, dentro da cidade do grande rei. Zacarias 12 e o versículo 3. Edom, Moabe e Amon, nos dias de hoje, compreende-se da região do centro-sul da Jordânia,
Durante o milênio, esses países pertencerão a Israel. E por isso Israel, conforme falamos, ele irá fugir, intensificar uma grande fuga para Edom e tentará se proteger ali, os remanescentes de Israel, o povo do Senhor. Zacarias 12, verso 3 diz assim, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Armagedon aqui. Zacarias 14, 2 diz, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, por isso que Israel vai intensificar numa grande fuga. É importante notar, amados, que Petra, a capital de Edom, é Sela no grego, é Petra, entendeu? A capital de Edom é Sela, e no grego Sela quer dizer Petra. Isaías 6:1 fala de uma cidade fortaleza, plantada nas rochas, e fica a 96 quilômetros ao sul do Mar Morto. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Sendo assim, Edom, Moabe e Amon escaparão, serão poupados por Deus durante as investidas do anticristo contra Israel. Daniel 11, versículo 41. Em tempos passados, Israel já se refugiou nesses lugares aí. Jeremias 40, 11 e 12, né? E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Então, provavelmente, o povo de Israel, os remanescentes, irão fugir, irão se proteger em Edom. E quando Jesus voltar em glória, ele vai descer em Edom para destruir as tropas do anticristo que estarão ali para exterminar o povo de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 40, verso 11 e 12. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias e Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Então veja que o texto diz que Israel já se refugiou nessas regiões no passado, e no futuro esse povo de Deus, os remanescentes fiéis, serão protegidos nas terras de Edom. Em seguida, amados, iremos falar também sobre a grande tribulação no sermão do Monte das Oliveiras. Ali está, em mínimos detalhes, se você leu em Mateus 24 e 25, no sermão escatológico, Jesus nos oferece um relato da grande tribulação. Veja que, primeiro, a primeira fase
os primeiros 3 anos e meio, Mateus 24, 3 a 14. A segunda fase é denominada de grande tribulação, Mateus 24, 15 ao verso 29. A segunda vinda, Jesus vindo em glória em sua revelação pública, Mateus 24, verso 30 e verso 31, Zacarias 14, 2 ao 5 e Apocalipse 19, 11 a 19. O julgamento, as nações vivas e o prelúdio do milênio de Cristo na terra, Mateus 25, 31 a 46, que será quando Jesus descer e estabelecer o tribunal de julgamento das nações vivas, as quais serão ingressadas no milênio e outras condenadas ao inferno. O domínio da besta em relação ao povo judeu. Evidentemente, irmãos, conforme nós estamos falando, a besta terá apenas 7 anos de governo. No início, ela se tornará amiga de Israel, e os judeus crerão inicialmente que se trata do Messias. João 5,43 diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso é um mistério tremendo. Como Israel, conforme já falamos em aulas posteriores, como Israel, um país de Deus, vai confundir um déspota maligno como o anticristo, como sendo o Messias. Mas é profecia, e profecia tem que se cumprir. O Israel moderno, irmãos, é visto por todos que Israel prosseguirá progressista e invencível como nação. Isso é uma coisa inegável nos dias de hoje. Isso explica que o anticristo vai fazer uma aliança com a nação no futuro, porque Israel não vai ser fácil para ele centralizar o poder dele lá, não. Será uma aliança de 7 anos, mas a besta vai romper na metade dos 7 anos esta aliança e começará a persegui-lo de tal forma que Israel vai clamar pelo Messias. Vai morrer muitos israelitas. Ele vai querer profanar o templo, o anticristo. Ele causará a quebra dessa aliança, e então ele vai querer introduzir sua imagem no santo templo, e vai exigir a adoração do povo judeu. Após o rompimento desse pacto, é que ele vai manifestar o verdadeiro caráter diabólico, maligno dele. Daniel 9, verso 27, Mateus 24 e 15 e 2 Tessalonicenses 2 e o verso 4. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mateus 24 e 15 diz: quando, pois, virdes
que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. O lugar santo mencionado das Escrituras é o templo, né? 2 Tessalonicenses 2, verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aqui que Israel não vai engolir, é aqui que vai dar um choque, um contratempo, e vai explodir uma grande confusão e morticínios jamais visto em toda a história, porque o anticristo com seus exércitos vai dizimar o povo de Israel e todos os que se levantarem contra o seu governo. Explicando as duas Babilônias mencionadas em Apocalipse 17 e o versículo de número 18. Irmãos, essas duas Babilônias, é importante que a gente comente, porque muitas pessoas também fazem confusão, misturam as coisas e até acusa muitas religiões de serem a Babilônia do Apocalipse. Então, à luz da Bíblia, a Babilônia mencionada em Apocalipse, no capítulo 17, é a falsa igreja mundial e a sua religião embriagante. Veja que um dos propósitos do anticristo e do falso profeta é estabelecer, fundar uma única igreja na terra. Nós falamos disso em vídeos posteriores. Assista os outros vídeos para você ter uma noção. Apocalipse 17, 1 a 5 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Pois bem, meus irmãos, essa descrição, esse texto aqui, está se relacionando com a falsa igreja mundial, a igreja do falso profeta. Não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com o Papa. Isso aí é só especulação. É a igreja mundial durante a grande tribulação. Guarde isso. Apocalipse 17, 1 ao 5, que nós lemos agora. Veja que ela aparece com o nome de Babilônia.
é simbólica aqui. A falsa igreja mundial aparecendo sob a figura de uma mulher. Veja que ela aparece como uma mulher, segundo essa descrição. O cálice que a mulher segura na sua mão é a falsa religião que prevalecerá no reinado da besta. Veja na aula posterior que nós falamos sobre a igreja da grande tribulação, a igreja do falso profeta. Ela aparece primeiro no deserto. Apocalipse 17, versículo de número 3, no deserto. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Veja lá. Aparece sentada sobre muitas águas. Águas aqui são os povos, as línguas, as nações, o povão, as massas que irão se membrar na igreja do falso profeta. Viu? O falso profeta não vai permitir outra religião, é uma religião só. Aí entra catolicismo, adventismo, entra todos os credos, espiritismo, todas as religiões, todas as religiões que existem hoje, possivelmente vai ingressar nessa igreja, porque essa igreja permite tudo, e o povo não está atrás de uma igreja que não proíbe nada. Pois vai vir a igreja, está aí, a igreja está aí. A Babilônia está aí, de Apocalipse 17, a falsa igreja mundial. Só que tem uma coisa, ela não proíbe nada, e o destino dessa igreja é o inferno. Então é melhor você se converter, ficar na sua igreja, se submeter às autoridades eclesiásticas e ir para o céu, do que querer uma igreja larga, da porta larga, que vai levar você para o inferno. O nome Babilônia aqui, amados, indica rebelião organizada contra Deus, que começou com Nimrod, o pai das falsas religiões, lá em Gênesis capítulo 10, versículo de número 8, capítulo de número 11, versículo de número 9. Então preste bastante atenção para você não confundir essa igreja mundial aqui, essa Babilônia de Apocalipse 17, com outras igrejas aí, que não tem nada a ver. Segundo, a Babilônia mencionada em Apocalipse no capítulo 18, ela é literal. Trata-se da cidade de Babilônia, que será reconstruída como a primeira capital do anticristo. Será um gigantesco centro comercial, religioso e financeiro, que o anticristo vai usar para galgar o seu poder. Tem que ter isso, tem que ter comércio. Então veja que a Bíblia é bem clara aqui, é bem clara, tá? Uma Babilônia aqui é a falsa igreja, é simbólica, é a falsa igreja mundial. A outra Babilônia do capítulo 18 é literal. Essa área da Babilônia hoje, que está lá deserta, ali será reconstruída novamente a cidade da antiga Babilônia, que será um grande centro financeiro mundial. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção, porque isso aqui é complicado demais. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças representam 7 montes e 7 reinos. Apocalipse 17, versículo 3, 7 e o verso 9. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate,
que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui há sentido, verso 9: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então, amados, o texto fala de 7 impérios mundiais. Esses 7 montes aqui é 7 impérios mundiais. 5 impérios já passaram, é coisa do passado. Existiu no tempo de João, que foi o Império Romano, e o 7º é ainda para o futuro, entendeu? Apocalipse 17, verso 10. Esse 7º reino será formado do antigo Império Romano, constituído de 10 nações confederadas, que corresponde aos 10 chifres da besta. Daniel 2, verso 42 ao 44, capítulo 7 e o versículo 24. Será o que? Será aquela unificação da Europa, formando os 10 estados que irão acontecerem nos dias futuros. Será uma forma do antigo Império Romano, não o Império restaurado, porque o antigo Império Romano, como já falamos, era regido por um único soberano. Esse será regido por 10 governantes, com suas capitais, formando uma confederação de nações. Inclusive, provavelmente, essa confederação de nações se unirão com a Rússia e vai se dar a guerra de Gog e Magog, provavelmente. Os 5 reinos que existiram antes de João foi o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia de Alexandre o Grande. Eles praticaram as falsas religiões organizadas contra Deus. Nimrod, por exemplo, foi o primeiro império da primitiva Babilônia. E o que Nimrod fez? Ele quis que o seu povo se estabelecesse em torno da Torre de Babel, e não queria que o povo se espalhasse por toda parte, por toda a terra, contrariando o que? A ordem de Deus, que Deus mandou que o povo se espalhasse por toda a terra. Então Deus chegou ali, confundiu a língua deles, e o nome Babel quer dizer confusão. Dali o diabo até hoje trabalha para implantar no mundo uma grande Babel. Esta é a grande verdade. As muitas águas e o deserto. Veja que em Apocalipse 17, o versículo de número 1, fala sobre muitas águas que a besta, a mulher, estava assentada, não é? Pois bem, essas muitas águas e o deserto são também uma biografia do falso sistema religioso milenar entre as nações. Apocalipse 17, 1 e o 3. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E o que é isso? Falso ensino religioso. A igreja do falso profeta, se o pastor dessa igreja
já é um falso profeta. Imagina então o que não será os membros desta igreja, gente de todos os credos, não nascidos espirituais. Inclusive, quando Jesus Cristo descer para levar Israel, ele vai dizer para esse povo: afastai de mim, que eu não vos conheço. A igreja que adora a Deus, amados, é a igreja nascida de novo. Bendito seja o nome do Senhor. A Babilônia primitiva, não é? A Torre de Babel está aí no vídeo. Foi o primeiro local da história a rebelar-se contra Deus. E também esse lugar aí, ó, será também o último, conforme vemos nas referências aqui expostas. Interessante, porque a Babilônia literal será reconstruída lá exatamente aonde foi a primeira. Veja como Deus ele é um Deus justo, é um Deus único, verdadeiro, que julga segundo a reta justiça. Por isso a palavra de Deus diz: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face de toda a terra. Versículo 10 diz: e o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. A Bíblia, irmãos, ela se cumpre e se explica em cada detalhe. Outro fato interessante: o oitavo rei mencionado em Apocalipse 17, versículo de número 11, que diz: e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é este, e é dos 7, e vai à perdição. Pois bem, diz a palavra de Deus: e a besta, presta atenção, e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Ele procede dentre os 7 mencionados em Apocalipse 17:10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse oitavo rei só surgirá depois de formado os 10 estados confederados, Apocalipse 17:12, e será o oitavo império mundial. Que império é esse? O império do anticristo. Diz a palavra de Deus: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esse oitavo rei surgirá dos reis anteriores, Apocalipse 17:11, Daniel 7:24. Seja quanto à natureza, seja quanto ao procedimento, enfim, diz a palavra de Deus, Daniel 7:24, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Fala da supremacia do anticristo. A besta formará o seu império, assumindo o controle dos 10 estados confederados, mediante a guerra e o consentimento das nações, porque as nações irão crer de tal forma no anticristo que vão entregar o trono para ele governar.
Agora existe a diferença entre o sétimo e o oitavo impérios. A diferença entre o sétimo e o oitavo impérios mundiais durante a grande tribulação é o seguinte: o sétimo império será formado por reinos independentes, serão apenas uma confederação, com cada soberano em seu trono. O oitavo rei aqui, o oitavo reino, será formado pelos mesmos estados confederados, só que com diferença, sob o domínio da besta, sob o domínio do anticristo. Isso é complicado, mas essa é a grande realidade. E o importante na vida do povo de Deus é que nós vamos estar na glória com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra pergunta interessante dentro desse confronto e desses períodos escatológicos é o seguinte: de onde surgirá o anticristo? Muitas pessoas perguntam, mas de onde virá o anticristo? Será que vem lá do Brasil? Será que vem lá da Alemanha? Será que vem do inferno? De onde é que vem esse homem? Será um bebê de proveta? De onde virá? Segundo os estudiosos, segundo os teólogos, o anticristo talvez vai proceder da Síria, com o objetivo de conquistar os 10 países, tendo como capital a sede de Babilônia. Daniel 8 e 11. Agora, voltando para o passado, você recorda da aula anterior que falamos sobre Antíoco Epifanes, que por volta de 168, se não me falha a memória, invadiu Jerusalém, tomou a cidade e proibiu o culto a Deus, sacrificou uma porca no templo em Israel? Então, possivelmente o rei da Síria, o anticristo, será daí, porque Antíoco Epifanes, ele prefigurava o anticristo, é uma figura desse endemoniado. Então, segundo os estudiosos, o anticristo poderá vir da Síria. Muito bem, irmãos. Continuando o nosso estudo, assim como eles dizem que o anticristo virá da Síria, outros dizem que ele poderá surgir do islamismo, porque é a religião mais forte nos dias de hoje, oposto à Igreja de Jesus Cristo. E os árabes são aparentados com os judeus, que são de Ismael, filho de Abraão. Então, dentro desse critério, eles acham que o anticristo vai proceder ou da Síria, por causa de Antíoco Epifanes, ou do islamismo, por serem parentes do povo filho de Jacó. De uma coisa é certa, esse monstro vai vir de algum lugar. Eu não quero saber de onde é que ele vai vir. Para mim, o que eu estou esperando é a volta do meu rei, do meu Salvador. E que você faça o mesmo. Aceita Jesus como teu Salvador. Muito bem, irmãos. O nosso próximo assunto é a destruição dos reinos pela pedra que é Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tem uma figura de uma pedra. A pedra figura Cristo na sua vinda, com poder e grande glória. Bendito seja Deus. Ferirá a estátua nos pés, que representará os últimos impérios mundiais, destruindo em seguida a cabeça, peito, ventre e pernas. Daniel 2 e 34.
É importante que os irmãos assistam todas as aulas para uma melhor compreensão do assunto. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre, não é? Graças a Deus. Isso comprova que toda forma de governo representado pela estátua vão existir no futuro, né? Daniel 2:34 diz assim: estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então, a identidade da besta inclui, veja lá, urso, a Pérsia, Babilônia, representada pelo leão, leopardo, a Grécia. Tudo isso estão descritos nas Escrituras Sagradas. Quando ocorrerá a ascendência do anticristo sobre os 10 estados? Se ele vai governar tudo, o anticristo, ele formará o seu reino nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, da semana de Daniel, capítulo 9, verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, no início dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, da primeira fase, ele já vai dar um jeitinho de entrar no poder, né? De entrar no poder. Os últimos 3 anos e meio serão os piores da história. Os piores da história. Por quê? Porque seu governo maligno será destruído justamente no momento da vinda de Jesus. E quando ele romper o pacto com o povo de Israel, aí diz a Bíblia que ele vai intensificar no grande trabalho de destruição do povo de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que a Europa passará ao controle da nova Europa, e não mais os Estados Unidos estarão liderando a política do mundo. Hoje não é os Estados Unidos que está com aquela fama, aquela coisa. Nesse dia será a Europa, e a Europa passará o controle para as mãos do anticristo. O importante na vida do crente é nós dizermos: ora vem, Senhor Jesus. Quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus. O nosso próximo assunto será a batalha do Armagedon. Fique com Deus, e assim as bênçãos do Senhor estejam com cada um de vós. O web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.